com alegria e com a graça de Deus, as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Aqui nos encontramos para mais um momento de oração, de reflexão, de notícias, de, quem sabe, algumas comunicações, algumas até alegres, outras um pouco mais tristes, dialogando sobre tragédias, sobre problemas, sobre doenças, sobre enfermidades, mas tudo isso, a nossa vida, sempre é misturada, poderíamos dizer, com os acontecimentos mais diversos. E devemos saber aceitar as situações alegres e também as notícias menos boas, porque o próprio livro do Eclesiástico nos fala desta situação. Já no capítulo 3 do livro do Eclesiástico, se nós abrirmos, já estou achando, veja só o que nos diz o livro do Eclesiástico, capítulo 3, nesse sentido, se aceitamos os momentos alegres como que provindos de Deus, porque não aceitarmos também as situações menos boas. E veja só, então claramente a palavra de Deus vem ao nosso encontro com estas situações. Então que cada um de nós saiba, por assim dizer, conciliar, compensar. Quantas notícias maravilhosas recebemos em nossa vida. Então, aqui nos encontramos para um momento de reflexão, um momento de oração, um momento também de sabermos agradecer a Trindade Santa. E nós encontramos-nos no mês de agosto, mês vocacional. E sempre eu convido os adolescentes e jovens para rezarem ao Divino Espírito Santo, para que possam ir amadurecendo, por assim dizer, já um pouco, aquilo que eles pretendem seguir para o futuro. Porque Deus vai colocando na mente e no coração as qualidades, os pendores, por assim dizer, os dotes que a pessoa vai recebendo de Deus, da Trindade Santa, para poder, com o tempo e por meio dos estudos, ir desenvolvendo as qualidades, os pendores, as aptidões que Deus vai colocando dentro da pessoa, para a pessoa seguir estas qualidades. E se seguir, vai se realizando na sua vida. Assim você pode pegar, por exemplo, um pedreiro. Se ele segue a vocação para a qual ele foi criado por Deus, sem dúvida nenhuma, tudo que ele vai fazer, a patroa ali da casa, de uma restauração da casa ou de um apartamento, se ela diz para o pedreiro, eu gostaria assim, 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 mesmo que ela saia durante 3 dias, quando ela retorna, ela pode dizer, parabéns, pedreiro, você fez assim como eu desejei. Caso contrário, por exemplo, se ela pede, olha, eu quero que a água do chuveiro escorra aqui para
ir embora, ele fará com uma pequena quedazinha e a água vai escorrer para o local e para ir embora. Mas, se não for um bom pedreiro, que não segue as aptidões, o que faz? Faz o contrário. E cada vez que a pessoa toma banho, a água, uma parte boa da água fica parada ali. Então dá um trabalho maior para a patroa ou para auxiliar do lar, que tem que fazer cada vez, e ela vai, claro, com o tempo dizer para si mesma, ou ao menos pensar, mas esse pedreiro não fez a coisa bem feita. Então, claro, porque não seguiu a orientação que Deus lhe deu, né? Então, sempre devemos procurar seguir a vocação para a qual Deus nos destina a cada um de nós. E no decorrer da vida, nós encontramos no decorrer dos dias do ano, dos meses, um dia do trabalhador rural, outro dia do pedreiro, outro dia do carpinteiro, outro dia do professor, outro dia, enfim, é da auxiliar do lar, outro dia é o dia da cozinheira, outro dia também pode ser, enfim, das pessoas as mais diversas, e também existe o dia de quem? Do presbítero, do sacerdote e o padroeiro da Igreja Católica no mundo inteiro é atualmente o nomeado pelo Papa Francisco. O Papa Pio IX nomeou o São João Maria Batista Vianney como padroeiro em 1929, o padroeiro dos padres da Itália, de Roma e da Itália, e também dos padres diocesanos. E há pouco tempo, poucos anos atrás, o Papa Francisco nomeou São João Maria Batista Vianney como padroeiro de todos os sacerdotes do mundo. E ele veio falecer em 1989. São João Paulo II, grande santo, também chamado cura de Ars. Eu procuro rezar diariamente esta belíssima oração pelos presbíteros. Aqui eu tenho a graça de estar cumprimentando o Papa São João Paulo II, quando ele esteve aqui em Florianópolis, que eu fiz parte com mais alguns padres, e o Dom Afonso Nils, que hoje está no céu, fazer parte da equipe com a Polícia Federal para o acolhimento do Papa. Então, cumprimentamos à noite, tivemos a ocasião de concelebrar a Santa Missa, almoçar também com ele, e depois da missa bater esta foto, e também na despedida novamente. Então, tive a ocasião de cumprimentá-lo uma vez em Roma, em 82, numa peregrinação para a Terra Santa, com mais outros peregrinos, e aqui, exatamente também, e aqui então nós temos essa bonita oração. Veja só o início dessa oração, e nas igrejas por ali você encontrará, ao menos na catedral, e na igreja onde estou atualmente, Nossa Senhora do Carmo, aqui em Coqueiros, onde você sempre encontrará, ali no fundo da igreja, esta oração, bem como também a oração
que nós temos ali e colocamos sempre ali. Se alguém quiser, pode pegar quantas orações quiser. Nossa Senhora da Cabeça, para que Nossa Senhora da Cabeça nos livre desta sequela terrível, segundo os médicos, de sequela de Covid-19, onde diversas pessoas que eu já tenho atendido, de repente perdem completamente a memória. E esta oração aqui dos presbíteros, veja como inicia maravilhosamente bem. Senhor Jesus, sumo e eterno sacerdote. Quem é o eterno sacerdote? É Cristo Jesus. Como São João Maria Batista Vianney, veja agora, patrono de todos os presbíteros do mundo, nós vos confiamos os nossos padres, os que conhecemos, os que já evangelizaram em nossa paróquia e os que nos dais hoje como pastores. E continua essa bonita oração. Se você desejar, mesmo você sacerdote, se você desejar 50 ou mais orações dessa para distribuir no seu grupo de movimento irmão, das equipes Nossa Senhora ou de qualquer apostolado de oração, eu tenho ali para distribuir, contanto que as pessoas rezem pelos sacerdotes. Porque você nunca viu um santinho com oração pelos presbíteros. E o Papa Francisco pede que se reze esta oração. Você já rezou centenas ou milhares de vezes a oração pela a oração pela perseverança dos estudantes, ou já rezou pelas vocações sacerdotais e religiosas. Mas a oração pelos presbíteros, eu creio que você nunca pegou um santinho com esta oração. E aqui também, a Nossa Senhora da Cabeça. Entre você na internet e veja como é bonita esta aparição de Nossa Senhora da Cabeça para um pastorzinho lá em Andaluzia, na Espanha, quando Nossa Senhora apareceu para ele, quando Nossa Senhora lhe deu essa graça tão grande, ele que havia perdido na guerra o braço direito, e simplesmente Nossa Senhora, pedindo do seu Filho Cristo Jesus, lhe restituiu, a Trindade Santa lhe restituiu de um momento para outro o braço direito, para surpresa de todas as pessoas ali onde ele vendia as ovelhinhas. Então é uma oração, as duas orações eu rezo diariamente. E a Trindade Santa, e o Cristo Jesus, e Nossa Senhora tem me preservado sempre. Ainda ontem, no encontro de padres, muitos padres mais jovens, mas Padre Pedro, o senhor já vai fazer 90 anos agora, em janeiro? Sim. Se Deus me der essa graça, porque você sabe que a pessoa pode passar desta vida para outra, de um momento para outro. Mas, e por isso é bom sempre nós rezarmos pelos sacerdotes e conhecermos um pouco mais todo o trabalho dos sacerdotes. E aqui eu tenho uma reflexão muito bonita do professor Carlos Jaime Martendal, que nasceu lá em Luiz Alves, a minha terra natal também, e éramos quase vizinhos. Eu me lembro muito do casamento deles, eu tinha lá seus 6 dos pais, seu Leonardo Martenal, Dona Elvira, Res Martendal. Eu tive a ocasião de, quando tinha 5 aninhos, ir com o papai, com a mamãe, ali
participar do casamento. E o professor coloca para nós uma reflexão muito bonita, onde ele fala sobre o sacerdote e fala sobre o patrono de todos os sacerdotes do mundo, São João Maria Batista Vianney. E ele diz, o professor faz aqui uma reflexão, veja, como é assustador ser padre. Veja só, olhando, por exemplo, o sacramento que ele recebeu de Cristo Jesus, São João capítulo 16, versículo 20, está ali na palavra de Deus. Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem vós perdoardes os pecados, serão perdoados. Que maravilha! Então aqui ele fala uma reflexão, como é assustador ser padre, tem o poder da confissão, de distribuir os sacramentos. Que obrigação! Fala aqui exatamente nessa, que obrigação maravilhosa. E continua, se soubéssemos o que é ser padre. Então, diz os santos que também admiravam esse grande poder do sacerdote. Que temor não deve se apoderar do pobre padre ao exercer um ministério tão temível, e pensar que nosso grande Deus dignou-se confiar esta missão tão importante de distribuir os sacramentos, de celebrar a Eucaristia, a Santa Missa. Quanta dignidade reveste um homem tão igual e ao mesmo tempo tão diferente de nós, que é o sacerdote. Mas ele há de consolar, e consolar-se e encorajar, quando ouve Jesus dizer-lhe: não te assustes, pobre homem, eu conheço aqueles que eu escolhi, conforme lemos em São João capítulo 13, versículo 18. Há de elevar-se aos céus, mas conservando os pés na terra, quando cada dia de novo escutar o sumo eterno sacerdote falar-lhe ao pé do ouvido e ao coração: não foste tu que me escolheste, mas eu te escolhi e te constituí para que vás e produzas fruto, e o teu fruto permaneça. Lemos em São João, capítulo 15, versículo 16. Ou aquilo que nós lemos também em Hebreus, capítulo 5, na carta aos Hebreus. Veja só que passagem maravilhosa. Aqui você pode procurar também na sua Bíblia este versículo que já estou encontrando, onde nos diz: todo pontífice é escolhido entre os seres humanos para se formar por meio dos estudos, por meio do desenvolvimento nas suas qualidades, nas suas aptidões e também na sua santificação, e é colocado depois de muitos anos de estudos, de formação, a favor do povo. Eu, por exemplo, já tenho dito mais de uma vez, nenhum jovem fica padre sem passar por todos os estudos, e mesmo os 2 anos, especialmente
de faculdade de filosofia e teologia. E de filosofia 4 anos e de teologia 4 anos. Mas ele faz todos os estudos elementares, fundamentais, ensino médio, depois ainda estudos de especialização. Mas aqui, continuando essa bonita reflexão, então, aqui exatamente, continua, é o próprio Deus quem escolhe seus ministros, os sacerdotes, aqueles que ficam no seu lugar. Os sacerdotes ficam aqui no lugar de Cristo Jesus aqui na terra, e que pode se dizer assim, chora quando vê algum escolhido perder-se entre mil afazeres, sem conseguir muitos resultados. Então vem às vezes sussurrar-lhe, outras vezes gritar-lhe, sem mim nada podeis fazer. Lemos em São João, capítulo 15, versículo 5. Então não é de estranhar, a pessoa fica triste, a comunidade fica triste, quando um presbítero, um sacerdote, vê que não acertou a sua vocação e com o tempo deixa o ministério sacerdotal. Como às vezes acontece, olha, Cristo Jesus, 12 apóstolos, um o renegou, e nós devemos sempre rezar por aqueles que são presbíteros, aqueles que são sacerdotes. E esta oração, por exemplo, pelos ministros, que você reza, colabora muito pela perseverança dos sacerdotes no seu ministério sacerdotal. Eu, por exemplo, agora, dia 8 de dezembro, com a graça de Deus, porque ser padre é uma grande graça de Deus, sem dúvida nenhuma. Eu agradeço a cada passo pela vocação para a qual Deus me deu a graça de ser ordenado sacerdote. Quando nós éramos 46 moços, alguns adolescentes, outros de vocação mais tardia, iniciamos o estudo para o sacerdócio, e dos 46 ficamos, com a graça de Deus, 2 que fomos ordenados presbíteros. Todos os demais foram vendo com o tempo que não tinha vocação, num discernimento, na oração, na análise que eles mesmos fizeram e com orientação dos sacerdotes, dos psicólogos e tal, foram vendo que deveriam deixar o seminário. Então, especialmente, eu agradeço sempre essa graça tão grande de poder ser sacerdote. E nós vamos agora rezar essa bonita oração pelos ministros sagrados. Senhor Jesus, sumo eterno sacerdote, como São João Maria Batista Vianney, patrono de todos os presbíteros do mundo, nós vos confiamos os nossos padres, os que conhecemos, os que já evangelizaram em nossa paróquia, e os que nos dais hoje como pastores. Vós os chamastes cada um pelo nome. Guardai-os na fidelidade, dai-lhes ânimo, confiança, alegria e otimismo para cumprirem sua missão evangelizadora. Que a Eucaristia que eles presidem os nutra, eles dê coragem, que eles sejam mergulhados no vosso coração de misericórdia, ó Cristo Jesus, para serem testemunhas do vosso perdão.
e nos ensine o verdadeiro caminho da salvação. Pai, com eles nós nos oferecemos ao Cristo, pela Igreja, que eles sejam missionários no sopro do vosso Espírito, para que juntos realizemos a vossa obra para a salvação de todos. Amém. E, especialmente, ontem tivemos o dia de confraternização de todos os sacerdotes aqui no interior de Santo Amaro, num sítio de um amigo nosso, o seu Antônio Fichter. Um dia muito agradável, de muita alegria, e também nós, os santos que celebramos no dia de hoje, são diversos os santos, e sempre nós podemos, e até é bom que peçamos a invocação dos santos para que eles continuem sempre a nos proteger. Assim, então, por exemplo, o São João Maria Batista Vianney, que nós celebramos especialmente no dia 4 de agosto, e todos os demais santos que celebramos neste dia, e também no domingo, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana, foi celebrado um culto da missa pelo eterno descanso de Renata Hern Bertoli, que faleceu, mas uma vida maravilhosa que eu conheci, esposa de Moacir Bertoli, que foi ex-deputado, bem como a mãe de Reichanne e de Rainieri. Nossas condolências a todos os familiares. E também, de sábado para domingo, faleceu também um grande sacerdote, padre José Artulino Bese, um grande escritor, autor de diversos livros, fazendo parte da Academia Catarinense de Letras, autor de diversos livros, e a missa de corpo presente foi domingo à tarde, às 3h, presidida por arcebispo, pelo nosso bispo auxiliar também, e por um grande número de sacerdotes e diáconos permanentes. Foi a missa lá na igreja de Antônio Carlos, com a grande multidão de pessoas. Por certo, Deus já os tem na eternidade, tanto a Renata como o padre José Artulino Besen. Saúde, alegria, felicidades acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde. Também a nossa oração em favor das pessoas enfermas, e a bênção de Deus em favor dos doentes, e a bênção também nesse momento da água, que você vai beber com muita fé, eu também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, das 2h30 às 3h, pela TV Primer, TV São José, se Deus quiser.